e a na Universidade Mackenzie incendiou a minha universidade. Nós fomos expulsos para o campus universitário lá no Butantã. E a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi colocada em barracos de Eucatex. As salas, paredes de Eucatex até o teto. Elas eram vazadas. E o teto era coberto com as telhas de Eucatex. Então, quando você dava aula, o professor nem tanto, mas os alunos escutavam também a aula do lado da sala do lado esquerdo e a aula do lado da sala do lado direito. E tentavam escutar a do professor que estava dando a aula para eles. E aí chovia. Quando chovia, os professores não davam aula, porque o barulho da chuva era maior. E eu decidi, porque eu sou onipotente, que eu ia falar mais alto que a chuva. E eu dava aula aos berros, mas aos berros. Eu falava, por exemplo, da delicadeza da ética de Aristóteles aos berros. E eu ganhei da chuva. Então, deixa eu tocar, a gente ganha, se a gente tem vontade política de ganhar. Vocês sabem que eu tenho saído por esse país a gritar contra as 3 abominações que caracterizam a classe média, né? A abominação política, a abominação ética e a abominação cognitiva. Por que eu tenho feito isso? Eu tenho feito isso porque o nosso compromisso, vindos nós de que classe viermos, o nosso compromisso de esquerda é com a classe trabalhadora e com a nova classe trabalhadora surgida no planeta por causa do neoliberalismo e surgida no Brasil no seio do neoliberalismo com os programas sociais. Esse é o nosso compromisso e é por isso que as abominações têm que ser avaliadas ininterruptamente. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu assino embaixo da análise do Breno. Eu achei perfeita a análise histórica, econômica e política que ele faz da realidade brasileira. E é porque eu estou de acordo inteiramente com essa análise que eu concordo também com o diagnóstico dele da prioridade da nossa luta pela reforma política. Então, para dar um conteúdo de concretude para isso, eu quero contar para vocês, em breves palavras, a nossa situação quando Erundina se tornou prefeita e eu fui participar do governo. Durante meses, as secretarias estavam emperradas. É verdade que Jânio Quadros tinha deixado a ruína econômica, a ruína orçamentária e a ruína física da prefeitura. Porque era preciso recuperar e refazer tudo isso. Não tinha jeito. Mas ao lado disso, havia um outro bloqueio. As coisas não caminhavam, você não conseguia fazer nada. E aí, Luiz Erundina me pediu, depois de 6 meses, que eu fizesse uma análise, porque os movimentos sociais estavam na rua, todos, ajudando, defendendo, pondo as demandas, indo na Câmara dos Vereadores. Então, movimento social não faltava. Havia por parte de todos que tinham vindo com ela para dentro da administração municipal uma vontade desesperada de corresponder às demandas e de acertar. Portanto, falta de calibre para o trabalho também não faltava, não tinha. O que acontecia? E aí, eu fiz uma análise para a Erundina do modo pelo qual valia para a prefeitura, mas isso é generalizável
para o Estado brasileiro a maneira como o Estado está estruturado, seja do ponto de vista da operação burocrática, seja, sobretudo, do ponto de vista mítico, portanto, do contorno da legalidade das ações, ele está estruturado como um Estado da burguesia. Então, quando os trabalhadores vão para esse Estado para governar, eles não podem governar. Você não tem como governar, porque você tem uma estrutura burocrática que opera segundo uma lógica, que é a lógica da burocracia. A lógica da burocracia qual é? A hierarquia, o segredo do cargo e a rotina. Essas três características do poder burocrático mostram porque ele é antidemocrático. A democracia não é hierárquica, mas é igualitária. Ela não opera com o segredo, mas com a informação. E ela não opera com a rotina, mas com a criação. Então, há um poder no interior da operação, da estrutura estatal, que bloqueia qualquer iniciativa democrática. A ideia de democratizar o próprio Estado significa uma batalha absurda e necessária no interior do poder burocrático que controla. Eles controlam o Estado, porque eles estão lá permanentemente para operar. O segundo elemento é o elemento jurídico. Você tem um conjunto legislativo e operacional que bloqueia todas as ações de caráter democrático. Uma a uma. Cada secretário de Erundina chegava para a reunião e dizia: o meu assessor jurídico disse que não pode. A única coisa que nós ouvíamos dos assessores jurídicos da prefeitura era: não pode. Nada pode. A lei não permite nada. E houve, portanto, todo um esforço de reformulação do próprio aparelho legal da prefeitura para que as coisas pudessem ser feitas. Mas vocês podem avaliar o grau desse bloqueio, se lembrar que Luiz Erundina deixou 355 projetos de lei que iam da tarifa zero até o abastecimento, passando por todas as áreas e setores da vida social e política, que não foram sequer votados pela Câmara dos Vereadores. Não é que eles foram derrotados ou foram vetados. Eles não foram votados. E isso como o povo na rua. À volta da Câmara Municipal estava o povo. Dentro da Câmara, nas galerias, estava o povo. E nem por isso, nem com a democracia participativa, nem com a democracia direta, se conseguiu quebrar o poderio da Câmara dos Vereadores, que engavetou 355 projetos de lei que mudariam para sempre a fisionomia da cidade de São Paulo. Eu estou falando isso no pequenininho, que é a cidade de São Paulo, estou falando isso no nível da prefeitura, porque isso vale no nível estadual e no nível federal mais ainda. Ora, no caso, se nós tomarmos agora o sistema político enquanto tal, como um todo, o que é que nós veremos? Nós veremos que ele tem duas grandes fontes estruturadoras. A primeira fonte de estruturação do atual sistema político partidário e sistema eleitoral é o projeto, é o pacote de abril de 1975, feito pelo general Golbery do Couto e Silva, que tinha a finalidade de garantir que a Arena nunca fosse derrotada pelo MDB. Isso que as pessoas dizem os casuísmos da ditadura, não é um casuísmo, é uma estrutura político-partidária, político-eleitoral produzida pela ditadura. A segunda fonte é, evidentemente, o interesse e o privilégio do capital. Os elementos que foram acrescentados a essa estrutura feita pelo general Golbery foram os elementos de fortalecimento dos privilégios do capital. E nós vivemos numa sociedade que está polarizada entre a carência máxima e o privilégio máximo. E porque carência e privilégio estruturam a sociedade brasileira, essa estrutura se apresenta na forma da estrutura
político-partidária, eleitoral e na estrutura do Estado brasileiro, de tal maneira que é um Estado no qual é impossível a democracia na sua forma representativa e muito mais na sua forma participativa. Eu estou dando esse quadro, essa pequena descrição da prefeitura, que é generalizada, e a referência à montagem do sistema sobre o qual nós vivemos, pelo general Governo e pelo capital, para que fique claro qual é a nossa tarefa política prioritária. Eu tenho batalhado, os que me leem sabem que desde 1994 eu não falo outra coisa senão a necessidade da reforma política e da reforma tributária. Mas a reforma tributária será impossível se nós não fizermos a reforma política. Eu tenho insistido que nós não podemos comer na mão da mídia a ideia de que a corrupção é constitutiva da política e constitutiva dos partidos políticos. A mídia tem interesse nessa colocação porque ela quer ter o monopólio do espaço público, como se ela não fosse uma empresa privada. Ela quer o monopólio do espaço público e, por isso, ela descaracteriza toda a vida político-partidária, atribuindo a corrupção. Nós também não podemos engolir a ideologia de classe média que diz que a política é corrupta e que a corrupção vem da imoralidade pessoal dos políticos. Como se a mãe deles e o pai deles não tivesse dado uma boa educação ética para eles. Não é esta a questão. A questão não é a ética na política, é a ética da política. E a ética da política significa construir valores republicanos e democráticos através das instituições, da qualidade das instituições políticas. São elas que garantem república, democracia, direitos e ausência de corrupção. Eu tenho lutado por isso desde 1994. Por isso eu queria dizer que eu me sinto reconhecida pelas ruas, quando as ruas dizem: vamos fazer a reforma política. Finalmente vamos fazer a reforma política. Que nós queremos uma constituinte específica, isso não tem a menor dúvida. E devemos sempre puxar para o impossível. Puxar o mais à esquerda que nós pudermos, o mais impossível que nós pudermos, para que no limite posto pelo impossível, um grande possível aconteça. No interior desse impossível, nós temos que lutar pela constituinte específica. E agora nós temos que lutar pelo plebiscito. Nós temos que lutar pelo plebiscito de duas maneiras. Primeiro, através da informação. O povo brasileiro, na sua maioria, compra a mensagem da mídia, compra a mensagem da burguesia, compra o moralismo abominável da classe média, porque não está informado. A nossa tarefa é informar o povo brasileiro sobre o atual sistema político-partidário, o atual sistema eleitoral e os problemas dele, e convencer o povo da importância do plebiscito. E em seguida, nós temos que intervir no conjunto de perguntas que vão ser feitas. Porque nós temos que esclarecer o conteúdo de cada uma das perguntas. E eu, pessoalmente, vou me dedicar a duas. Eu vou sair pelo Brasil, o que for necessário, para falar de duas. A primeira é a questão da representação. Você não pode ter, afora não poder ter parentes, né, como suplentes, você não pode ter 2 senadores por estado demograficamente distintos. Você não pode ter 2 senadores para o Amapá e 2 senadores para São Paulo. Não é porque um é melhor que o outro. Não é porque um é mais desenvolvido que o outro. Não é porque um pode mais que o outro. É que um tem mais população do que o outro. Como é que 2 vão representar 30 milhões e 2 vão representar 5 milhões? É uma questão de geometria mínima, de aritmética, sei lá, eu não entendo de matemática. É isso aí. Não pode. E o segundo é o voto distrital. Pelo amor de Deus. O voto distrital foi trazido por um sociólogo do PSDB chamado Bolivar Lamounier. Bolivar Lamounier foi o cara que, durante o período da ditadura, introduziu
uma ideia desenvolvida pelos sociólogos norte-americanos e espanhóis que queriam explicar a diferença entre a ditadura do Franco e as ditaduras da América Latina. E para fazer essa diferença, eles inventaram o termo que nós todos acabamos empregando, o autoritarismo. Bolívar foi o que evitava que se falasse de ditadura e se falava em autoritarismo. Bolívar introduziu a maldição do voto distrital. Há três problemas no voto distrital que nós temos que impedir. Primeiro problema. Luiz Erundina me disse, na semana passada, quando eu fui a Brasília, ela disse: Marilena, não podemos deixar o voto distrital acontecer, porque a Câmara de Deputados Federais e o Senado são uma espécie de Câmara de Vereador federal. Cada um vê o seu cantinho, o seu pedacinho. É uma coisa paroquial, provinciana. Eles nunca têm uma visão geral das questões nacionais. Eles não têm isso. Eles são miúdos. E o voto distrital vai fechar ainda mais essa cabeça. Primeiro problema é esse. Segundo problema, o voto distrital destrói a esquerda. Porque o desenho pode ser feito por causa dos Estados Unidos. Meu marido é norte-americano e ele me explicou como é que nos Estados Unidos foi feito o desenho dos distritos. Foi feito de tal modo que os negros e os independentes de esquerda nunca pudessem eleger nada, nem ninguém. Então, o voto distrital é contrário às forças progressistas, é contrário à esquerda. Ele pode receber um desenho no qual os nossos votos progressistas ficam misturados com a maioria dos votos conservadores e nós vamos para as cucuias. O terceiro problema colocado pelo voto distrital é o de saber quem vai desenhar o distrito. Quem desenha o distrito? Então, no meu caso, eu vou lutar pela mudança na questão da representação no Senado e lutar contra o voto distrital. Eu considero que se a população brasileira entender, se você fizer a mudança política, você terá as condições materiais, concretas, objetivas, para dar os passos decisivos no campo da economia, no campo dos direitos sociais e no campo da cultura. Obrigada, gente. Então agora a gente queria abrir um espaço para contribuições, perguntas, intervenções de quem está embaixo. Antes disso tem uma primeira pessoa